O Evangelho de Lucas, amados, foi escrito por um médico. Lucas era um médico e, diferente dos demais, ele traz tanta riqueza, tantos detalhes. Por exemplo, desde o capítulo 1, lá no versículo 1, já no prefácio, Lucas diz o seguinte: guiado pelo Espírito Santo, certamente, chama atenção porque o Espírito Santo usou não apenas a vida de pessoas simples, como pescadores, como Pedro, mas também um médico, como o Dr. Lucas. E ele escreve desta maneira: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde do princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, diz ele, me pareceu bem, depois de haver investido tudo, ou investigado tudo cuidadosamente, desde o começo. Ele investigou tudo cuidadosamente, desde o começo, desde a sua origem. Dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma narração em ordem, para que você fique instruído. Então ele escreve este evangelho, o Espírito Santo usa para escrever justamente a um irmão que ele chama Teófilo, excelentíssimo Teófilo. E ele diz que coloca em ordem as coisas, para que ele tenha entendimento daquilo que acontece. Daí, quando nós olhamos o capítulo 11, o versículo 33, a gente tem que entender que esta parábola chamada parábola da candeia, ela segue uma ordem. A gente tem que olhar um pouco antes e ver a que se refere ao que o Senhor está falando quando ele diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Se isso está seguindo a ordem que Lucas falou desde o começo, irmãos, você percebe que antes desse texto, ele está falando sobre alguns sinais que a geração dele pedia. E Jesus chama aquela geração de uma geração perversa, que infelizmente não mudou. Nós continuamos vivendo em uma geração perversa. E aquela geração pedia sinais para o Senhor Jesus. E Jesus dizia: nenhum sinal vos será dado a esta geração. Porque ele diz, do mesmo modo como Jonas foi um sinal para aquela geração de Nínive, foi um sinal para Nínive. E da mesma maneira como Salomão foi um sinal para a rainha de Sabá, a rainha que veio do sul para ver a grandeza de Salomão, então, da mesma forma, o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Porque eis aqui, diz o Senhor, quem é maior do que Jonas. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Depois disso, aí entra ele falando sobre acender uma candeia. Uma candeia é como se fosse uma lamparina para os dias. Não sei se vai ficar mais fácil ou mais difícil para os irmãos entender, mas porque a gente não se usa isso, mas ainda é do nosso tempo, a lamparina, né, pastor Ari? A candeia, você colocar óleo na lamparina e acender aquilo. O Senhor Jesus diz, essa lâmpada não se acende para se colocar embaixo de uma mesa, mas se coloca num velador, para que transmita luz a todos os que entrarem. E quando Jesus começa a falar sobre isso, ele se refere a ele próprio, que o Pai, irmãos, colocou Jesus
como luz do mundo. Ele veio como luz. Já no início do Evangelho de João, fala exatamente isso. João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que João Batista veio para anunciar da luz. Que ele, João Batista, não era a luz, e sim Jesus, a verdadeira luz, que traz vida para o mundo. Jesus é a luz. E Deus, o Pai, quando enviou Jesus ao mundo, o exaltou, irmãos. E Jesus estava acima. Jesus estava acima de todas as religiosidades da época. Os religiosos o questionavam, porque aquilo que saía dele, as palavras que saíam dele, os ensinos de Jesus, eram com autoridade, era diferente, porque Jesus estava elevado. O Pai o elevou, o colocou num lugar acima daqueles que ali estavam. E assim foi colocado o nosso Senhor Jesus, foi colocado acima de todas as maneiras. Quando ele foi, irmãos, para a cruz, também foi exaltado. Todos olhavam para Jesus. E quando Jesus foi exaltado, ele atraiu todos a ele. Todos olharam para Jesus exaltado. Quando Jesus desceu da cruz e foi elevado às alturas, todos contemplavam o Senhor Jesus. Todos olhavam para ele. E hoje ele é exaltado à destra de Deus Pai. Jesus continua, irmãos, chamando a atenção do mundo todo. Ele foi exaltado, aleluia, graças a Deus. Isso é tão maravilhoso. Nós olhamos então ele dizendo assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. Voltando ao versículo 33. Nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Agora, no versículo de número 34, queridos, Jesus volta a sua atenção para os seus discípulos e para nós. Agora, a palavra é para nós. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Meus olhos, a lâmpada, meus olhos é que trazem luz para o meu corpo, diz o Senhor Jesus. E como é que nós podemos entender isso, irmãos? Como é que nós podemos compreender olhos bons que iluminam o corpo e olhos maus que trazem trevas para o corpo? Será que Jesus estava falando de olhos fisicamente? É verdade que existem algumas passagens que falam sobre o poder de um olhar. Quando Pedro e João estavam entrando na porta formosa, ele fixou os olhos naquele aleijado. E da mesma forma, Paulo depois fixou os olhos em outras pessoas e trouxe cura, libertação para alguns. Então, eu sei que há um poder nos nossos olhos. Eu compreendo isso, mas, irmãos, é uma parábola. E parábolas são comparações. Então eu tenho que compreender que há uma profundidade maior nesta parábola que Jesus está falando. E orando sobre isso, veio ao meu coração sobre a visão que nós temos das coisas. Se os teus olhos, se a visão que você tem, irmãos, é uma visão boa, é uma visão positiva, se a tua visão das coisas é uma visão divina, de Deus, então, tudo ao teu redor, todo o teu corpo
e pensando no corpo não apenas como o físico, mas agora olhando para o corpo como aquilo que está ao nosso derredor, tudo passa a ser iluminado, tudo passa a ser bom. Preste atenção nisso. Isso, para mim, é muito forte. Fala-me de entendimento. Fala-me de coração, de compreensão das coisas. Como é que eu compreendo? Como é que eu vejo? Como é que eu enxergo as coisas? Que entendimento eu tenho disso? Porque à medida do meu entendimento, da minha compreensão, se é boa ou se é má, assim são os meus olhos, assim é a luz que está em mim, se é trevas ou se são luz mesmo. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Vejam, olhos bons, mesmo diante do mal, conseguem e procuram ver coisas boas. A pessoa que tem os olhos bons, ela não contempla, ela não consegue enxergar a maldade, mas ela consegue ver, mesmo onde há tanto mal, ela consegue ver coisas boas e fala de coisas boas. Irmãos, e andar com pessoas que têm os olhos bons, nos faz bem. Tudo fica iluminado em volta dessa pessoa que tem esses olhos bons, que tem esse entendimento bom, essa compreensão boa. Ele consegue enxergar, ele consegue ver onde não é possível ver, mas ele tem uma visão diferente, um entendimento, uma compreensão diferente. Há uma outra parábola do Senhor Jesus, que está lá em Mateus, no capítulo 20, que eu vou só parafrasear, os irmãos nem precisam abrir, os irmãos vão se lembrar, aquela parábola dos trabalhadores da vinha. E ali, irmãos, o Senhor Jesus conta aquela parábola da seguinte forma, eu vou apenas mencioná-la, para que a gente entenda sobre essa questão do entendimento, dos olhos, da visão. Jesus conta essa parábola dos trabalhadores da vinha, que o patrão chegou, o dono, na verdade, da casa, saiu de madrugada, bem de manhã, e procurou trabalhadores para a sua vinha. E achou alguns trabalhadores, e ajustou um salário com eles, um denário. Um dia você vai ganhar hoje, digamos, R$100. Você quer trabalhar lá comigo? Eu vou te pagar R$100 para você trabalhar lá na minha vinha. E o rapaz topou, falou, ok, eu vou. E foi trabalhar na vinha. Só que, como eu vou parafrasear, talvez não esteja exatamente como lá. Só que chegou perto de meio-dia, o dono da vinha saiu na praça e viu mais trabalhadores parados ali. E chamou-os, falou, vocês não querem trabalhar na minha vinha também? Eu quero, então vão trabalhar que eu pago o salário para vocês. E eles foram trabalhar na vinha. E quando chegou na hora 1/10, ou seja, já 10 horas, 11 horas de trabalho, ele foi de novo e encontrou pessoas paradas, falou, por que vocês estão parados? Ele falou, porque ninguém nos assalariou. Ele falou, então vão na minha vinha, vão trabalhar. E aqueles trabalhadores foram e trabalharam somente 1 hora. E chegou a hora do ajuste de contas. E o patrão começou a pagar justamente por aqueles que trabalharam menos. Deu para ele 1 denário. Vieram aqueles que entraram meio-dia e o patrão deu também 1 denário para eles. Então, chegaram aqueles que vieram desde as 6 da manhã, que estavam trabalhando lá. E eles criaram uma expectativa que, como o patrão deu 1 denário para aquele que trabalhou só 1 hora, para aquele que trabalhou só 6 horas, certamente que eu
trabalhei o dia inteiro, eu vou receber muito mais. Só que lembre-se, o patrão tinha combinado com ele 1 denário. Chegou a vez dele, e o patrão pegou os 100 reais dele, e falou, está aqui o seu dinheiro. E ele então ficou questionando. Veja, a versão diz da seguinte forma, versículo 11, Mateus 20, 11, diz assim, mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Todo dia nós trabalhamos, e você foi injusto conosco. Preste atenção. Mas o proprietário respondendo disse a ele, a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Não combinaste 100 reais? Você não combinou isso comigo? Toma o que é teu e vai. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Preste atenção. Olhos maus. Olhos maus, irmãos. Parece ver injustiça naquilo em que não há injustiça. Porque é certo que ele poderia pensar isso. Ele poderia alimentar esse pensamento. Ele poderia pensar, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, então certamente eu vou ganhar mais. Poderia pensar, poderia, mas na verdade, não era justo ele pensar isso, porque o dono tinha combinado com ele 1 denário. Então, se ele tivesse olhos bons, quando ele viu o outro ganhando o mesmo tanto que o dono combinou com ele, qual seria a reação dele, irmãos? A reação dele seria, glória a Deus, que bênção. Olha, ele está ganhando o mesmo tanto que eu estou ganhando. Como esse homem é bondoso. Mas, amados, a ganância, os olhos maus, faz com que a gente pense de forma diferente. Olhos maus faz com que a gente procure coisas que não são nossas. E isso faz com que o ambiente fique em trevas. Não há luz, irmãos, neste momento. Não há luz ali. Quando há murmuradores, quando há pessoas que têm um olhar altivo. Há um texto, eu creio que lá em Provérbios, capítulo 28, Salmo 18, melhor dizendo, o versículo 27 diz assim, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos abate. O que está falando de olhos altivos, irmãos? Não se refere ao óleo. Você sabe que existe a expressão que a gente costuma ouvir por aí, falar de que a pessoa tem olho... Ah, vocês conhecem, né? Olho gordo. E para olho gordo é bom usar colírio diet, não é verdade? Olho gordo. A palavra de Deus diz olhos altivos. Olhos altivos significa aquela pessoa que só pensa no orgulho, só fala disso. Está no coração dela justamente isso. Provérbios 26, tem alguns provérbios que falam isso, me parece que o 26 é um deles. O versículo de número 12, diz assim, tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos. O que significa isso? Significa que ele acha que é sábio. Ele pensa que é sábio. É aos seus próprios olhos. Não é os olhos dos outros, mas é o que ele acha. Então, esta pessoa é uma pessoa que tem os olhos bons ou maus, irmãos. O Provérbios ainda 28, versículo 11.
o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Preste atenção. Homem que se julga, que se acha, não porque eu, cuidado, meu querido, cuidado com isso, olhos maus. O versículo de número 13 do 29 fala sobre olhos. O pobre e seu opressor se encontram, mas o Senhor é quem dá luz aos olhos de ambos. Eu creio que ainda tem mais um versículo que eu achei tão lindo, estava meditando agora à tardezinha, e como é precioso, irmãos. 30, versículo 12. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos. E ainda o versículo 13 do capítulo 30 de Provérbios. Há daqueles que quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Olhos altivos. E para não ficarmos somente no Velho Testamento, ainda há um texto em Romanos. O apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, o versículo de número 16, diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não procurem ser sábios aos seus próprios olhos. E em Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, o versículo de número 18, diz-nos assim, a oração do apóstolo Paulo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, observe, queridos, prestem atenção que os nossos olhos, nesse aspecto, olhos iluminados, olhos cheios de luz, olhos que veem as coisas do lado bom e não do lado mal, são os olhos que fazem com que o nosso corpo seja iluminado, que o nosso lar, que a nossa redondeza, seja algo glorioso, seja algo maravilhoso. Seus olhos são bons, seus olhos são puros, seus olhos são luz. Qual é a visão que você tem das coisas? Como é que você enxerga? Como é que você vê as coisas? Com que tipo de olhos você observa? Qual é a visão que você tem? E isso se revela da maneira que nós falamos, que nós pensamos, nós murmuramos, nós julgamos, irmãos. Então, cuidado com os teus olhos, observe. Eu gosto agora quando o Senhor Jesus, voltando lá para a parábola da candeia, o versículo de número, vou ler de novo o 34, e depois vamos ler o 35. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ah, irmãos, isto é um apelo tão grande para mim olhar as coisas, para mim ter olhos bons, para mim ter olhos puros. Se os meus olhos forem bons, se os meus pensamentos, minhas ideias, ao invés de criticar, tem tanta coisa má neste mundo, mas tem tanta coisa boa. Escolha ver as coisas boas, escolha ver as coisas belas, escolha ver, escolha pensar, escolha ter luz, escolha as coisas que são boas. Agora, se seus olhos forem maus, então todo o teu corpo ficará em trevas. Versículo 35, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Tome cuidado, preste atenção que nesse aspecto,
o Senhor transfere a responsabilidade para mim e para você. Veja a luz que há em ti. Olhe a maneira como você pensa. Olhe a maneira como você fala. Do que você gosta de falar? Do que você gosta de pensar? O que tem constantemente na tua mente, no teu coração, nos teus pensamentos? O que é que tem movido você? Qual é a luz que há em você? Quais são os pensamentos que têm vindo? Olhe, preste atenção, considere, repare a luz que há em você, se seus olhos estão iluminados ou se há trevas. Irmãos, isso é muito forte. Confesso que eu agradeci tanto a Deus por esta palavra para a minha vida, porque eu sei o quão importante é olhar as coisas de um lado bom, olhar as coisas e ver luz, ver bondade, mesmo onde parece que não há. E Deus pode transformar, irmãos, Deus pode fazer. Eu olho Jesus dizendo assim: repare, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E para que a luz que exista nos meus olhos, para que os meus pensamentos, minhas ideias, não sejam trevas, eu tenho que identificar qual é a fonte da minha luz, qual é a fonte que traz esse entendimento, da onde eu estou trazendo esses pensamentos, essas ideias, da onde elas vêm, irmãos. Davi dizia: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Do Senhor, o Senhor é a minha fonte de energia, de luz. Então, os meus pensamentos estão em ti, meu Deus. Os meus dias estão em ti. A luz que tenho em mim vem do Senhor. Os pensamentos que eu tenho vêm de Deus. Então, se esses pensamentos vêm de Deus, vêm do Senhor Jesus, pode ter certeza, são bons, são verdadeira luz, são bons pensamentos. O Senhor é minha luz. Jesus é a luz do mundo. Ele veio como luz do mundo. Então, a verdadeira luz. Irmãos, se os meus pensamentos, se a minha luz provém de Jesus, então, irmãos, é uma luz boa, é verdadeira. Não há trevas em Cristo Jesus. Onde Jesus está, não há trevas, somente a luz. Então, mas eu e você, nós precisamos considerar, nós precisamos olhar, irmãos, e examinar se aquilo essa luz que está em mim, é só da boca para fora. Ser cristão não é só o momento de ação, mas em especial, nós conhecemos um cristão pela reação, pela maneira como ele reage, pela maneira como ele responde a uma acusação, como ele responde a uma agressão, como ele responde a uma possível injustiça. Seus olhos são maus porque eu sou bom? Foi a pergunta do patrão. Seus olhos são maus porque eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Eu estou sendo injusto com você? Eu não dei aquilo que eu prometi? Mas a pessoa tem os olhos maus, o pensamento mau. Então, ele age de uma forma negativa. Ele não age, ele não pensa como o Senhor Jesus. E este momento da reação, irmãos, é que você conhece o verdadeiro cristão. Nós somos conhecidos nesse instante. Enquanto eu estou bem, eu orei, estou numa boa, tudo, glória a Deus, maravilha. Eu louvo a Deus, Deus é tão bom, dirigindo meu carrão, tudo tão bem, maravilha, louvando a Deus, orando em línguas, falando em espírito, o som louvando a Deus, está tudo bem.
até que alguém fecha você, dá uma esbarrada, né? É aí a hora de você reagir, de você ser um cristão. Veja, para encerrar, o versículo número 36. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas. Que milagre, irmãos! Que milagre lindo! Um corpo sem trevas nenhuma, sem nenhuma reserva para o diabo, sem nenhum quartinho oculto. Todo o meu corpo iluminado, toda a minha vida transparente. Todos podem enxergar, todos podem ver. Se todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Que coisa linda, irmãos. Há tantas metáforas, há tantas parábolas que se aplicam a nós. Márcio estava falando e cantamos aquele cântico de que nós somos a carta de Cristo, que o mundo vê em nós, lê em nós. A Bíblia que o mundo lê não é essa, irmãos. A Bíblia que o mundo lê sou eu e é você. A luz que eles podem ver sou eu e você. Eles devem olhar para nós. As pessoas devem se acercar, querer estar perto de você, porque sentem que há luz, que há alguma coisa. Alguns dizem, nossa, você tem uma energia diferente. Você tem algo diferente. E este algo é a luz de Deus que está na sua vida. Seja uma pessoa iluminada. Que os olhos do seu entendimento, os olhos do seu coração sejam iluminados. Que você compreenda, que nós possamos juntos compreender, irmãos, que estamos aqui por um período de tempo, e enquanto estivermos aqui, devemos permitir que a luz do Senhor brilhe em nós e através de nós. Que sejamos esta candeia, irmãos. Que sejamos esta candeia, brilhando, iluminando para a glória do Senhor Jesus. Que todos que se aproximarem de você, possam se achegar, porque há luz. Somente aqueles que aborrecem a luz, aqueles que amam as trevas, não vão conseguir chegar perto, porque ofuscam a luz que há em você. Vai brilhar e vai resplandecer para a glória do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo.